é que não quer ficar com os dentes bonitos, né? Mais do que bonitos, muita gente tem buscado tratamento para ter a dentição sadia. O mercado da odontologia, ele abre possibilidades enormes. É um mercado que tem aí um faturamento gigantesco. Mas aqui no nosso Economia. E agora a gente vai traçar aqui um raio-x desse mercado odontológico. Como é que os pacientes estão tendo de possibilidades? Tem tratamento hoje para todo tipo de bolso ou não? O que a gente pode avançar ainda? Nosso programa hoje recebe aqui o Dr. Paulo Coelho Andrade, dentista, ele que é mestre especialista em implantodontia. Muito obrigado, viu, doutor, pela sua presença. Quase que não sai aqui, mas saiu a sua especialidade, o seu mestrado. Ela é difícil. E eu já começo no embalo. Sim. O implante é hoje o grande momento da odontologia, né? Ou seja, hoje muita gente buscando esse tratamento. A pessoa que às vezes não cuidou dos dentes ao longo da vida e agora tem a possibilidade do implante, é um caminho, né? Claro, antigamente as pessoas perdiam os dentes e utilizavam pontes, né? Ou rote, que é a prótese removível, né? Ou mesmo ficava sem os dentes, né? Então hoje o implante veio, né? Já tem muitos anos que está no mercado, né? E todo mundo tem acesso, né? Desde as pessoas mais simples, né? A qualquer tipo de pessoa, né? Uhum. Enfim, né? Há uma gama enorme de profissionais, né, gabaritados para mexer com essa área, né? É uma área que tem um futuro muito grande pela frente, né? Eu sou mestre especialista em implantodontia e trabalho há 30 anos com implante. Uhum. Temos implantes para pessoas que não têm tecido ósseo, por exemplo, né? A pessoa perdeu todo o tecido ósseo da maxila, e a gente utiliza um implante especial, que é um implante zigomático, que é um implante longo que ancora na maçã do rosto. E você trabalha hoje com a coqueluche do mercado, que é a carga imediata, né? Então você reabilita esse paciente em poucos dias, né? Em 10 dias o paciente já está reabilitado. Eu estava lendo, até para a gente poder fazer aqui o nosso papo, e o implante aparece ali, né? O tratamento ortodôntico aparece ali também muito na frente, o implante também. E uma coisa que eu achei super curiosa e super interessante é que é um tratamento médico hoje muito importante, né? Porque a pessoa sofre um trauma num acidente, ela pode ficar com a face completamente desconfigurada. Sim. E o implante possibilita não só essa questão do bem-estar, da vaidade, mas de realmente um tratamento médico. A pessoa ter uma dentição ali até para poder se alimentar, ou seja, é um caminho que está hoje muito casado ali no pós-acidente, num pós-operatório, pós-trauma, né? Sim, a gente pega muito paciente com acidente de carro, né? Acidente de motocicleta, né? Ou bicicleta, vários tipos de acidentes, né? E a pessoa perde, né? Tanto dente quanto tecido ósseo. E a gente reconstrói tanto o tecido ósseo quanto os dentes com implantes e enxertos. Uhum. Né? Então hoje a gente consegue, através desse casamento da odontologia com a medicina, essa reconstrução. E também temos a harmonização facial, né, que ajuda também a odontologia e a medicina nessa área. Então, por exemplo, às vezes o paciente precisa ter uma reconstrução com ácido hialurônico, porque perdeu o tecido mole, né, não é a minha área, né, é a área da minha filha, que é especialista nessa área, né, doutora Paola, mas também tudo vai casando. O tratamento multidisciplinar na odontologia, ele é muito importante. Né? Você casar, então, a implantodontia, os implantes, a harmonização facial, a faceta, coroa de porcelana, né? Protocolos zigomáticos, ou Branemark, que são vários tipos de protocolos, né? Então, são muito interessantes. Agora, doutor, a gente está falando de tudo isso, a questão do implante e tudo mais, e a gente começar também a falar aqui um pouco, né, do mercado da odontologia.
E, primeiramente, talvez seja uma das áreas do que diz respeito, você que está nos acompanhando em casa, seja uma das áreas em que talvez a pessoa já entra na universidade, na faculdade, ela já tenha ali um viés do que diz respeito ao empreendedorismo. Então, o dentista, na maioria das vezes, ele é empreendedor, ele está ali, trabalha, faz estágio numa clínica, mas já pensa em ter uma clínica própria, já ter o seu próprio negócio. Como é que está esse mercado hoje? Como é que você tem acompanhado esse movimento de agora? A gente teve um período crítico, né, para todo mundo na pandemia, onde consultórios ficaram vazios, e aí essa turma teve que vivenciar algo que, de repente, na odontologia não se vivenciava há muito tempo, que era de não ter paciente. Então, o setor ficou assim como tantos outros que não eram imediatos, ficaram ali um pouco abandonados. E isso foi um bom teste para empreendedorismo, mas essa turma vem sendo testada sempre. Como é que é isso? Como é que é o empreendedorismo hoje nessa área? Você falou as coisas interessantes. Não sei se você sabe, o Brasil se tornou o segundo país do mundo em odontologia estética. Fica atrás somente dos Estados Unidos. Isso após a pandemia. Né? Então, hoje nós somos o segundo país do mundo em tratamentos com faceta, odontologia estética em geral, né? Implantes, etc. Lá na clínica a gente é especialista tanto em implantes quanto em facetas. Né? Então, o que eu vejo foi um boom após a pandemia, porque aquelas pessoas que ficaram com receio de tratar ou alguma coisa assim, né, acabaram deixando a situação bucal de lado. Então, chegou-se à clínica num estado de saúde precário. Então, hoje nós estamos tendo o consultório, as clínicas e consultórios bem cheios. Por quê? Porque há uma demanda muito grande por causa justamente desse ato que houve durante a pandemia. A turma está recuperando o fôlego. Tá. Mas, os problemas são mais graves, né? Porque você ficar 2 anos, 3 anos sem ir no dentista, sem resolver a situação. Em vez de você ter um problema pequeno, você passa a ter um problema gigantesco. Eu vou falar que eu fui ao dentista morrendo de medo de ter um tanto de problema, ainda bem não tinha, porque eu fiquei com medo de sair de casa, imagina ir num dentista, aí que eu não fui. Então foi 1 ano e meio sem, depois começou a ter a máscara ali. Mas as clínicas, elas se cuidaram, né, durante a pandemia, né, o profissional, ele teve a orientação do Conselho Regional de Odontologia para a gente seguir as diretrizes, né, e tratar da saúde do paciente e não deixar haver contágio, né? Claro, e aí a partir dessa organização que as coisas foram mais, né, a vacina ali, o início da vacina, a situação já foi dando uma melhorada. Agora, doutor, muita gente acaba se complicando na hora de abrir uma clínica pelo conhecimento pelo conhecimento adquirido nesses 30 anos aí mais de 30 anos de trajetória, e acaba não conseguindo fazer ali uma boa gestão, uma boa administração. Tem dentista pagando para trabalhar e não sabe que está pagando para trabalhar? Tem. Infelizmente, você tem que ter o problema é que não há nas escolas de odontologia uma cadeira específica, né, ao longo do curso, que oriente o dentista a ser um administrador de empresa. Né? Então, aí ele vai montar o consultório sabendo conhecimentos de odontologia, né? E tem poucos conhecimentos de gestão de empresa. Né? E é difícil, né? Não é fácil. Então, você tem que estar muito atento no que você vai oferecer ao paciente, né? Ver o custo dos materiais, que não são baratos, principalmente se você quer trabalhar com materiais de boa qualidade, né? E você tem que cobrar de acordo que você não fique no prejuízo, né? E é uma balança, né? E tem que ser bem gerido isso. E às vezes, assim, essa falta da universidade, né? É curioso, né? A gente fala tanto de empreendedorismo, nesse programa a gente fala de empreendedorismo o tempo todo, e aí uma profissão que ela é quase que, na maioria, os profissionais, se eles não têm um próprio negócio, eles têm vontade de ter um próprio negócio, de ter o seu próprio consultório, sua própria clínica, não ter isso é uma falha muito grande, né?
É uma falha grotesca até, né? A gente estava comentando, eu com minha filha, justamente isso, que deveria ter um carinho maior com essa área, né? De formar os dentistas com um cuidado maior na área de administração e economia, né? Para ele poder ter um consultório particular próprio e gerir o seu próprio negócio sem ter nenhum sabor futuro. E qual que é o custo hoje, por exemplo, para um dentista começar uma clínica, simples que seja, para fazer uma limpeza, fazer ali um atendimento básico da questão da odontologia? É oneroso? É oneroso, porque você tem que lembrar, você tem que ter o aluguel, né, ou o imóvel próprio, né? Você tem que ter a cadeira odontológica, né? Você tem que ter materiais de esterilização, né? Como as autoclaves, né? Que não são baratas, né? Os materiais odontológicos de boa qualidade, né? Tem um preço mais complicado, né? Então, geralmente o profissional que sai da faculdade, ele vai trabalhar numa clínica de multiprofissionais, né? E trabalha para se especializar, para buscar um know-how. Trabalha como um funcionário. Agora, outros não, eles já entram já montando o seu próprio negócio e vão bem, né? Isso depende muito. Outros querem se especializar um pouco mais, né? Preferem fazer uma especialização e ir para o lado acadêmico, né? Tem muita possibilidade. Agora, a odontologia hoje, ela deu um boom muito grande, né? Então, nós temos hoje muitas disciplinas. Quando eu formei, há praticamente 33 anos atrás, né? Você tinha poucas especialidades. Hoje você tem uma gama de especialidades enorme, né? E as áreas que mais são de destaque são a odontologia estética, que é o tratamento com facetas, né? A implantodontia, que é os implantes que fazem unitários ou então os protocolos, né? E também a harmonização facial, que a harmonização facial está sendo muito procurada. Então você pega essa moçada que está saindo da faculdade, quase todos estão falando, o que você vai mexer? Eu gostaria de mexer com a harmonização facial. Né? Porque dá um rendimento muito bom de início, né? E tem o custo do material, que não é barato, né? Mas não tem, é mais fácil gerir, eu acredito, e tem um retorno muito bom. Sabe? Muito bem. A gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco, doutor, mas eu quero deixar duas questões para o nosso próximo bloco. Sim. Como é que é hoje a relação do mercado da odontologia com o mercado da cirurgia plástica? Como é que está essa relação? Quando começou e agora, como é que a gente está tendo essa questão da harmonização facial no que diz respeito? Estão trabalhando mais em conjunto ou não? E uma outra questão, temos tratamentos para todo tipo de bolso? E como que esse bolso inferior pode buscar esse melhor tratamento? Mas só tudo isso é no segundo bloco, viu, gente? Eu quero agradecer demais a você que está acompanhando o nosso programa agora em Ipatinga, no Vale do Aço, você que está acompanhando em Governador Valadares, na região leste de Minas. Deve estar quente demais esse verão aí em Governador Valadares, hein? Juiz de Fora, na Zona da Mata, acompanhando a gente aqui também no canal Viver Brasil. E abraçando também Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará. Eu quero abraçar também o Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia. E a gente volta rapidinho com o nosso Economia. E agora?